Olá, este é um guia básico sobre o processo de nacionalidade e demais trâmites portugueses. Nos próximos 10 minutos, vamos falar sobre os principais aspectos do processo de nacionalidade. Antes de iniciarmos, vamos deixar aqui o documento que é emitido em Portugal após a conclusão do processo de nacionalidade. Trata-se do registro de nascimento, que no Brasil chamamos de certidão de nascimento. Vejamos. Agora temos aí o depoimento de uma cliente após receber o seu registro de nascimento. E quem você está ouvindo? O Viana e Souza tem como sócios a doutora Flávia Souza e eu, Raquel Viana. Somos especialistas em orientar e reunir todos os documentos necessários para garantir o sucesso da sua nacionalidade portuguesa. E quem somos? A doutora Flávia Souza atua com procedimentos da nacionalidade portuguesa desde o ano de 2010, quando iniciou a advocacia em Portugal. E em 2018, juntamente comigo, decidimos fundar o escritório Viana e Souza Cidadania e Consultoria Jurídica. O escritório se destaca pela excelência na prestação dos serviços na área de atribuição de nacionalidade portuguesa e imigração, contemplando também outras áreas do direito. Visa ainda proporcionar a seus clientes orientações específicas e análises legais até a obtenção da nacionalidade portuguesa. O escritório tem sede em Belo Horizonte, no Brasil, com possível atendimento a clientes de todo o país, e em Portugal está situado em Lisboa. Agora que você já conhece um pouco sobre nós, vamos dizer para quem é esta apresentação. Então, se você é filho de português, nascido no estrangeiro, netos de português, bisnetos de português, pessoas casadas com cidadão português, casamento ou união estável, que em Portugal é conhecido como união de facto, ou pessoas que residem há mais de 5 anos legalmente em Portugal, preste atenção no que vamos falar agora. Mas calma, antes de falarmos especificamente nos possíveis casos da nacionalidade portuguesa, seja ela por atribuição, aquisição ou naturalização, vamos apresentar resumidamente outros serviços que prestamos. Além da nacionalidade portuguesa, nós atuamos com diversos outros serviços que permitem fazer uma conexão entre você e Portugal. E quais são esses serviços? Fazemos busca de documentos em território português, fazemos homologação de sentença estrangeira, conhecida como revisão de sentença estrangeira, consultoria para vistos, prestamos serviços de balcão jurídico, orientamos para abertura de empresas e agendamos serviços consulares, como cartão cidadão e passaporte. Um ponto de extrema importância. A nacionalidade portuguesa garante que você tenha direito a residir em qualquer país da União Europeia e tenha sua entrada como turista nos Estados Unidos sem o tão burocrático visto americano. Veja como que vale a pena. Então vamos lá. Agora vamos iniciar, o seu processo começa aqui. A primeira pergunta que devemos responder para passarmos ao levantamento e análise dos documentos necessários para requerer a nacionalidade portuguesa é: você aí possui a certidão de nascimento, também conhecida como assento de batismo ou registro de nascimento do português? Se a sua resposta é sim, então você está mais próximo de obter a sua nacionalidade. Agora, se a sua resposta é não, não se preocupe, pois realizamos pesquisa documental em todos os arquivos e conservatórios para encontrar o documento do português. Importante dizer que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, encontrar o documento do português não é nada impossível, basta que tenhamos dados suficientes para tanto. Agora que você já respondeu as perguntas acima, vamos analisar em quais dos casos você vai se enquadrar. Vamos lá, fique atento. Item 1. Se você é filho, maior ou menor, nascido no estrangeiro. Aqui estamos diante da nacionalidade pela via da atribuição, ou seja, seu descendente direto é português e irá lhe transmitir a nacionalidade. Trata-se da nacionalidade originária, ou seja, você é considerado português desde o seu nascimento. Isso significa que o seu registro de nascimento português será produzido no ano da conclusão do seu processo. Mas, para efeitos de nacionalidade, você passa a ser considerado desde o seu nascimento no estrangeiro. Um ponto de extrema importância é que, se a declaração do nascimento não tiver sido realizada pelo português, torna-se obrigatória a transcrição, ou seja, a averbação do casamento dos pais. E se você não é filho? Por isso, vamos analisar agora o caso dos netos. Este pode ser o seu caso. 2. Netos de português. Importante dizer que as várias alterações que a Lei de Nacionalidade Portuguesa passou nos últimos anos só beneficiaram os netos. Primeiro, porque essa nacionalidade passou a ser pela via de atribuição e, portanto, assim como a nacionalidade obtida pelos filhos de português, os netos que se tornam portugueses também podem transmitir para os seus descendentes e cônjuges. Segundo, já não é mais necessário comprovar vínculos com o território português. E não se esqueça, mais uma vez é importante dizer que o registro de nascimento do português é documento obrigatório para o seu processo. Então, se você chegou até aqui e percebeu que nenhum desses casos é o seu, calma, pois a Lei da Nacionalidade Portuguesa garante aos bisnetos o direito à nacionalidade via atribuição, desde que o neto esteja vivo e requeira o seu processo. Assim, quando o neto concluir o procedimento dele e se tornar um cidadão português, por consequência você será neto de português e se enquadrará no caso anterior.
Agora vamos ao item 3. Você é casado civilmente ou vive em união de facto com cidadão português? Será que você tem direito à nacionalidade? Vamos lá. As pessoas que são casadas civilmente ou que vivam em união estável há mais de 3 anos com cidadão português têm direito a entrar com seu processo de nacionalidade pela chamada via de aquisição. Mas é muito importante dizer que é obrigatório que anteriormente se realize a transcrição, a averbação do casamento para o registro do cidadão português. Para os casos de nacionalidade via aquisição pela união estável ou de facto, é obrigatório que a união estável no Brasil seja judicial, para que então possamos revisá-la em tribunal português. Se a sua união estável ainda não foi reconhecida judicialmente, orientamos que faça esse procedimento judicial o quanto antes. Um ponto de extrema importância. Se você é casado ou vive em união estável, independentemente da duração, e tem filhos comuns com o português, e esses filhos já tenham a nacionalidade portuguesa, aí você já pode dar entrada com o seu processo para aquisição do seu direito. Agora vamos ao item 4. Se você é residente há mais de 5 anos legalmente em Portugal, talvez este seja o seu caso. Os estrangeiros que residam legalmente em Portugal por 5 anos possuem o direito de requerer a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização. É importante ficar atento que a contagem do prazo de 5 anos é feita nos últimos 15 anos e o requerente deve residir legalmente em território português durante todo o decorrer do seu processo de naturalização. Esta apresentação ficaria muito extensa se fôssemos falar de todos os serviços detalhadamente. Por isso, convidamos você a conhecer o nosso site www.vianasouza.com.br e acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, @cidadania_portuguesa_VS. E antes de finalizarmos, gostaríamos de dizer que, caso o seu interesse seja saber mais sobre vistos de residência em Portugal, podemos enviar uma apresentação acerca deste serviço. E como que funciona a nossa consultoria? Agora que você já nos conhece e sabe dos serviços que prestamos, ficaremos felizes em lhe ajudar a conquistar a sua nacionalidade portuguesa. Na nossa consultoria online, analisamos a genealogia familiar dos filhos, netos e bisnetos do português, bem como seus respectivos cônjuges, além de orientarmos sobre a busca documental. Analisamos todos os documentos necessários para instruir o seu processo de nacionalidade para que ele esteja devidamente apto a dar entrada em uma das conservatórias de Portugal. Planejamos a forma mais simples e rápida para que você reúna toda a documentação. Sua consultoria é individualizada e tem uma duração média de 50 minutos. Essa consultoria ela deve ser paga no momento do agendamento e o comprovante enviado para que haja confirmação do horário. O pagamento ele pode ser feito por Pix, boleto, transferência bancária ou até mesmo cartão de crédito com um acréscimo de 5%. Caso você tenha necessidade de reagendar o horário, aí pedimos que o faça com 24 horas de antecedência. Caso contrário, a consultoria será considerada realizada sem devolução do valor pago. Após a consultoria, enviamos um cronograma de serviços com uma validade de 15 dias. Ressaltamos que, caso os nossos serviços sejam contratados neste período, o valor da consultoria é abatido do valor do contrato. Então, todas as dúvidas deverão ser esclarecidas durante a consultoria e nós não restringimos o número de participantes na reunião, desde que os mesmos sejam do mesmo grupo familiar. Por essa consultoria, nós cobramos um investimento inicial de R$200 e esperamos que esse material tenha lhe ajudado a entender melhor sobre o processo de nacionalidade portuguesa. Estamos à sua inteira disposição.